Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo. Vamos continuar hoje falando do tema Felicidade é ter Deus como fonte de alegria, força e confiança. Na semana passada, se você não assistiu, assista, nós falamos da primeira parte desta reflexão. Felicidade é ter Deus como fonte de alegria. Hoje quero pensar com você na segunda parte. Felicidade é ter Deus como fonte de força. Quero ler com você o Salmo que está dando base para as nossas reflexões. Salmo de número 84, versículos de 1 a 12. E convido você a fazer a leitura comigo. Diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Salmos são as letras dos hinos, das canções que os judeus cantavam, e muitos deles possuem orientações musicais. Em algumas versões, você perceberá que há algumas palavrinhas indicando pausa no final do verso 4 e do verso 8 deste Salmo 84 que lemos. Essas instruções seriam utilizadas na música. Estamos dividindo o Salmo conforme essas pausas e por isso mesmo vamos fazer a reflexão em 3 partes. Fizemos a primeira na semana passada, faremos a segunda hoje e faremos a próxima reflexão na próxima semana, no próximo vídeo. Estamos agora então no segundo bloco, que vai dos versos 5 até o verso 8. Como já dissemos no vídeo passado, esse salmo aparentemente de autoria dos filhos de Corá faz menção à apresentação que o povo fazia em Sião, que é um outro nome para a cidade de Jerusalém, onde estava situado o templo do Senhor. Você deve se lembrar que Deus ordenara em Êxodo capítulo 23, versículo 17, que todo homem deveria comparecer diante do Senhor Deus 3 vezes ao ano, de modo que havia 3 festas em Jerusalém que todo judeu devia participar para cumprir a lei do Senhor. O salmista canta a sua alegria em estar no templo. Sua compreensão, expressa aqui na poesia do Salmo, é que há tanta alegria no culto do templo, na adoração conjunta entre os irmãos, que até os pássaros fizeram ninhos no telhado do templo. Eles foram para lá para ficarem mais perto do altar do Senhor. O salmista tem em seu coração a ideia de que a verdadeira alegria tem quem está perto do Senhor e que pode então louvá-lo sem cessar. Aplicando isso a nós atualmente, sabemos que nós, os salvos por Jesus, é que temos o Senhor habitando em nosso coração. Temos a alegria completa e perfeita. Desfrutamos da condição de sermos nós a atual habitação de Deus, onde há louvor e alegria constante.
Mas o Salmo descreve outra cena importante dos versículos 5 a 8, que é o que vamos meditar hoje. E aprendemos que felicidade é ter Deus como fonte de força. Vou reler aqui o Salmo 84, agora os versos 5 a 8. Dizem assim: Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Vejam, o salmista, nesta sua canção, afirma que a felicidade está em encontrar sua força em Deus. E ainda acrescenta, afirmando que todos são peregrinos de coração. Quem conhece as Escrituras sabe que Deus é a origem e o destino de todo homem. Existimos por uma decisão de Deus e temos como propósito de existência viver para o louvor da glória de Deus. Mas nesta caminhada o pecado entrou no mundo e por causa dele todo homem está condenado ao inferno e está debaixo da ira de Deus, é o que nos afirma em João capítulo 3, versículo 36. No entanto, por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, o homem pecador que perdeu o rumo em direção ao Senhor pode agora restaurar a sua vida, pode voltar ao seu propósito original, vivendo para Deus, e pode seguir em direção à eternidade com o Senhor. No texto de nossa reflexão, o salmista afirma que a força que temos para continuar nesta jornada da vida até a presença de Deus está no próprio Deus. Também afirma que os peregrinos de coração são felizes. Vamos pensar um pouco no que acontecia ao povo judeu para levar o salmista a escrever estas palavras. Todo judeu peregrinava em direção ao templo em Jerusalém, lugar que eles chamavam de a casa de Deus. Lá era o lar para onde deveriam se dirigirem pelo menos 3 vezes ao ano. Diferente de nós, que podemos cultuar num templo pelo menos 2 vezes por semana, eles não tinham templos próximos, faziam uma grande viagem a cavalo ou a pé até chegar no local de culto público. O verso 6, então, diz que os que passam pelo vale de Baca fazem dele um lugar de fontes, pois as chuvas o enchem de cisternas. Há uma mensagem linda aqui. Segundo um comentarista bíblico, Baca é o termo hebraico para a árvore de bálsamo, e a seiva dessa árvore escorre lentamente como lágrimas. O dicionário de Strong afirma que Baca era um vale da Palestina. Então, parece que a expressão Vale de Baca se refere a algum lugar muito árido e de difícil travessia que o judeu deveria passar para chegar até o templo. Pelo texto, entendendo que a viagem poderia ser longa, a pé ou com animais, parece que esses viajantes cavavam poços pelo caminho para terem água na viagem, ou que as chuvas ajudavam a encher esses poços ao longo do tempo e criasse também áreas alagadas. Seria então que esses poços ou essas áreas alagadas como um oásis no deserto. O fato é que para estas pessoas, ir ao templo, reunir-se com outros irmãos, adorar ao Senhor, cumprindo a vontade dele, era algo tão maravilhoso, tão motivador, que eles venciam quaisquer dificuldades para poder cultuar ao Senhor no templo em Jerusalém. O Vale de Baca pode representar para nós hoje aqueles lugares ou momentos difíceis da vida, aqueles lugares ou momentos dolorosos que precisamos atravessar para alcançar o nosso objetivo maior, servir e adorar ao Senhor. Quem ama o Senhor sempre vai atravessar situações assim, mas estes que temem e que amam a Cristo sabem que jamais ficarão para sempre no vale de dor.
eles chegarão ao seu destino, eles louvarão e adorarão ao Senhor eternamente, desfrutarão da presença constante do Senhor, que sempre é a nossa fonte de alegria e de força. Mas sabe o que me chama a atenção no verso 6? O peregrino, no seu desejo de chegar ao local de adoração, à presença de Deus, ele passa pelo vale de Baca, ou seja, o seu local difícil, o seu local de luta, de desespero, de dor, mas ele transforma esse local em local de bênção. O salmista diz que passam pelo vale de Baca, que é o vale do choro, mas fazem dele um lugar de fontes. O crente precisa se lembrar disso. Os piores momentos da vida do crente, em que a gente deseja ser abençoado por Deus, devem ser momentos que nós devemos aproveitar para ser bênção aos outros. Há uma ação nossa de transformar o desespero, a dor, o problema em algo que abençoe, que traga refrigério. Isso demanda esforço, trabalho pessoal, mas que será recompensado no destino final, a presença fidel e completa ao lado do Senhor. Então a gente não pode se esquecer que o Senhor é a nossa força. E aí nós entramos no verso 7. Vejam que o verso 7 afirma que os peregrinos nessa viagem fazem essa viagem para a adoração no templo. Diz o texto: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Pensem que uma viagem a pé ou a cavalo demanda esforço físico, é demorada, é cansativa. Talvez fosse necessário muitas vezes dormir pelo campo, próximo ao caminho. Era algo trabalhoso chegar ao destino final, aquela grande festa na presença de Deus no templo em Jerusalém. Talvez a viagem durasse vários dias desta luta, mas o texto afirma que eles prosseguiam de força em força, de trabalho a trabalho, dia a dia, passo a passo. Eles renovavam suas forças em Deus para chegar aonde Deus lhes havia designado ir, ou seja, a sua presença. Eu posso me lembrar aqui das palavras registradas em Isaías 40, verso 31, quando afirma que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os salvos por Jesus são peregrinos neste mundo, aguardando sua entrada no lar celestial, o local eterno da habitação de Deus e nossa habitação futura, onde estaremos para sempre na presença do Senhor. Os salvos em Cristo são peregrinos de coração. Se a força daqueles judeus que iam adorar no templo era o Senhor, e isto era suficiente para eles, isso era motivador para eles, a ponto de enfrentar dores, cansaço, perigo, dificuldades para chegar lá no templo, eu posso dizer que muito mais agora, em Cristo, vamos também enfrentar tudo e todo inimigo que se opõe à cruz do Senhor Jesus Cristo, para também chegarmos ao nosso destino, a eternidade com Deus. Ganhamos a salvação para isso. De força em força, de experiência com Deus em experiência com Deus, somos motivados, fortalecidos, ajudados pelo Senhor a vencer o diabo, a vencer a nós mesmos, a vencer o nosso pecado, para que cumpramos a nossa missão, glorificar o Senhor e ajudar pessoas a conhecerem a Cristo. Temos o nosso vale de Baca. Temos nossos dias e locais arenosos, difíceis, dolorosos, mas sabemos que Deus nos ajudará em nossa peregrinação e de força em força venceremos. O salmista termina no verso 8 pedindo ao Senhor que ouça a sua oração. Sim, a felicidade está em quem faz do Senhor a sua força. E como isso acontecerá? A oração é o nosso caminho, a nossa chave, a nossa ferramenta, o meio que temos de nos manter em contato com Deus, sermos fortalecidos e termos vitória em meio às lutas, alcançarmos nossos destinos, depois de passar pelas dificuldades e sofrimentos. Então ore e confie no Senhor, clame ao Senhor,
seja um peregrino de coração. Nosso alvo não é este mundo. Nosso destino é a eternidade. Nosso lar é eterno ao lado de Deus. Creia nisso e ore. Faça do Senhor a sua razão de vida, a sua fonte de força. Enfrente seu vale de Baca, seu lugar de choro. Arrependa-se de seus pecados. Conte com o perdão de Deus, com a graça do Senhor. Seja restaurado pelo poder da ressurreição de Jesus que está à nossa disposição. É o que diz Paulo em Efésios capítulo 1. Não abra mão da fé. Ore, ore, ore. Ore e confie. Sua felicidade está em encontrar forças do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero orar pedindo ao Senhor que Ele lhe dê força para continuar no meio das crises e dos problemas. Vamos fazer isso agora, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por cada pessoa que está assistindo esse momento, juntamente comigo, que o Senhor possa falar ao seu coração com a Tua palavra. Todos nós, ó Deus, temos o nosso vale árido, o nosso momento difícil, e às vezes eles são muitos. Mas, ó Deus, vimos neste salmo que as pessoas que passavam pelo vale de Baca, o vale árido, elas transformavam aquele lugar em lugar de bênçãos. Elas trabalhavam para que a sua situação difícil fosse transformada e trouxesse alegrias não só para eles, mas para outros no meio do caminho. Ó Deus, ensina-nos com a Tua palavra. Nós queremos também, ó Deus, transformar a nossa luta, a nossa dor, em momentos que possam ajudar outros a enfrentar situações semelhantes, em instrumentos de bênção. Ensina-nos, ó Deus, a lutar, a trabalhar, para nos manter fiéis no nosso objetivo de se manter na Tua presença, de ir ao Teu encontro a cada momento, a cada instante da nossa vida. Ó Pai, nós sabemos que o nosso destino é o céu. Sabemos que o Senhor nos aguarda na eternidade e que as coisas que sofremos hoje não se comparam com a glória, com as coisas que o Senhor quer revelar a nós na eternidade. Mas, ó Deus, sabemos que neste mundo de lutas, o Senhor já nos transformou em mais que vencedores por amor do Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus, o que nós pedimos é que os nossos irmãos e amigos orem ao Senhor, clamem ao Senhor, arrependam-se de seus pecados, consertem e arrumem as suas vidas, passem pelo vale, mas passem, ó Deus, como peregrinos de coração, como quem sabe que não pertence a esse mundo e que está na direção do Senhor, indo para o alvo que o Senhor determinou, o prêmio da soberana vocação em Cristo. Ó Deus, aceita a nossa oração. Ajude os meus irmãos que precisam enfrentar o seu tempo difícil, que precisam sair dele vitoriosos, porque o Senhor Jesus já nos fez mais que vencedores. Também peço por aquelas pessoas que ainda não creem em Jesus, que o Senhor os convença dos pecados, que o Senhor os convença do sacrifício de Jesus, morrendo na cruz no lugar deles, para que também, ó Deus, desfrutem da alegria da salvação, é salvação gratuita que o Senhor deu, que eles recebam esse presente hoje, que eles se convertam a Cristo nesse momento. Ó Pai, fala conosco, continue nos sustentando, mas desde já, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos abençoa, porque o Senhor sempre é a nossa força. Continue conosco, Senhor, nos abençoando nesse tempo difícil de pandemia, ajudando famílias que perderam pessoas a serem consoladas, ajudando aqueles que estão com parentes enfermos a serem fortalecidos na esperança que há do Senhor, abençoando vidas, convertendo pessoas e nos santificando para mais perto de Ti, para vivermos uma vida que Te agrade, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e meus amigos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu quero lembrá-los que nós temos um encontro na próxima semana, próxima quarta-feira, às 19h30, e mais um vídeo aqui do Tempo com a Palavra. Lembro que nós temos a nossa EBD às 9h30 da manhã no domingo e o nosso culto que realizamos aqui no templo e transmitimos ao vivo às 19 horas. Mas peço a você que, se ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, porque quando você faz estas coisas, eles chamam isso de engajamento, isso ajuda o vídeo a chegar em mais casas, né, em mais celulares, mais pessoas possam assistir e serem abençoadas com a palavra do Senhor. Se Deus falou ao seu coração,
compartilhe isso, ajude, evangelize, permita que a palavra de Deus alcance mais vidas e mais gente tenha força que vem do Senhor nas suas vidas. Eu te agradeço muito pela sua participação, a colaboração também nisso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua família, que Deus fortaleça você nesses tempos difíceis, é a minha oração mais uma vez. Forte abraço para você e até a próxima.